Para muitos, a tecnologia é motivo de orgulho nacional. Mas a urna eletrônica também tem sido alvo de desconfiança. Será que ela é tão segura assim? Para falar sobre esse assunto, Cidadania convidou o engenheiro Amilcar Brunazzo Filho, coordenador do Fórum do Voto Eletrônico, e Pedro Rezende, professor de computação da UNB. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Eu gostaria que vocês falassem sobre o Fórum do Voto Eletrônico. Professor, o Amilcar, o engenheiro que coordenou. Eu criei esse fórum, foi criado em 1998. Logo, a primeira eleição com urna eletrônica foi em 96, e em 98 nós criamos esse fórum de debate na internet, né? As pessoas se inscrevem para debater sobre a segurança do voto eletrônico. E desde lá, então, a gente vem discutindo isso aí. Com o tempo, a gente foi se especializando, conhecendo, tomando informações, passamos a frequentar o Tribunal Superior Eleitoral, que é administrador eleitoral no Brasil, e fomos colhendo informações a respeito desse sistema, né? Professor, um dado recente dá conta de que 38% dos universitários recém-saídos das escolas de nível superior no país são quase que analfabetos funcionais. Nesse sentido, a urna eletrônica não pode deixar de ser considerada como um avanço no sentido da cidadania. Ela proporciona que se vote sem precisar escrever o nome do candidato, enfim, minimamente, desde que o voto do analfabeto tem que ser considerado, porque ele paga impostos, ele é um cidadão como qualquer outro. Mas que objeção o senhor faz à urna eletrônica? A urna é só um componente do processo eleitoral. A urna é uma máquina. Ela faz o que é programada a fazer. Para mim não faz o menor sentido se falar em segurança da urna. Segurança do processo eleitoral, sim. O problema com o foco que é dado à urna como solução mágica para os problemas inerentes à democracia, né? A tentação à trapaça na contagem, na montagem dos mapas de totalização, não vão desaparecer com a tecnologia. Ou seja, o senhor está lançando uma dúvida não exatamente quanto ao equipamento, mas quanto à lisura do uso de quem programa e de quem o apura. Opera. O perigoso em se fetichizar a tecnologia é que o eleitor pode ser induzido a entender o processo eleitoral como se fosse um videogame. E com isso, ele involuntariamente ou inconscientemente abdica do seu papel fundamental no processo, que é fiscalizar não só a campanha e o cumprimento das promessas durante o exercício do mandato, mas também a correta coleta, contagem, apuração e totalização dos votos. Sobre esse aspecto, eu gostaria de falar sobre o que acontece em outros países que usam o voto eletrônico. Você falou do voto do analfabeto. Aqui o eleitor brasileiro precisa digitar o número do candidato. No resto do mundo, onde se usa urnas eletrônicas, não precisa mais, nem o número precisa digitar. Aparece uma tela grande com todas as fotos, nome do partido, tudo. Ele vai escolhendo por cores, por foto, tudo. Então existem muitas maneiras de facilitar o voto que estão bem mais avançadas que a urna brasileira. Não tem nada a ver, nesse caso, com o aspecto de segurança. A gente está falando sobre usabilidade, né, facilidade de uso. A nossa urna já está bem atrasada. Ela parece um telefone de teclado comparado com um smartphone. No resto do mundo, o pessoal usa a tela para votar, né? Bom, quando surgiram dentro do fórum as primeiras desconfianças e por quê? A desconfiança surgiu imediatamente. Quando nós percebemos, a primeira desconfiança foi que o número do eleitor, a identidade do eleitor é digitada na urna pelo mesário no momento que ele vota. Ele vota, para votar o número do carteira dele é digitado naquele terminal do mesário que foi conectado na urna. Isso permitiria que um software eventualmente modificado, adulterado, identificasse quem votou em quem. Ao tentar descobrir como se dava essa garantia, se era identificado ou não, nós descobrimos que não havia as outras garantias também, não havia garantia de justa apuração. O sistema eletrônico de votação tem que ter duas garantias, que não viola o voto, que registre e conta corretamente o voto. Ou seja, o sistema não fornece isso. A impressão, que também houvesse uma comprovação do voto impresso. Algum registro do voto, normalmente é o voto impresso, pode ser também escaneado? Pode ser também o voto escrito que é escaneado. Também alguma coisa que o eleitor possa ver.
Porque o eleitor brasileiro, hoje, dos eleitores que votam com urna eletrônica, no mundo inteiro, é o único que não pode ver para quem foi gravado o seu voto. Né? Eu vou contrapor ao raciocínio de vocês algo que está acontecendo agora recentemente. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro proibiu terminantemente a entrada de celulares ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos que possam fotografar o voto dentro da cabine. Por quê? Porque milícias e traficantes que dominam determinadas áreas estão pressionando o cidadão. A existência de um voto impresso ali também não seria uma forma, abriria um espaço para isso? Não, esse é um engano que o administrador eleitoral, a Justiça Eleitoral, vende essa ideia. Isso foi uma mentira plantada dentro da Casa Legislativa irmã desta. Durante uma audiência pública de votação do projeto de lei 2003 que retirou o voto impresso. Naquela altura, o ministro Nelson Jobim, que, se não me engano, ainda era ministro o deputado Supremo. Moroni Torgan, que fez essa afirmação. Enquanto ria, a Câmara mostrou ele rindo, fazendo essa afirmação. Qual afirmação exatamente? De que o voto impresso permitiria o eleitor comprovar a terceiros em quem ele votou. Olha, eu gostaria de falar o seguinte. Primeiro, essa decisão do Tribunal do Rio não é do Rio, é nacional. A regulamentação do voto eletrônico impede que o eleitor use qualquer aparelho que possa gravar o voto. Né? Não é só o Tribunal do Rio, é nacional essa recomendação. E é realmente um problema que ocorre. A questão do voto impresso, o que se propõe é que o voto impresso seja visível para o eleitor através de um visor, que ele confirma, como é usado no México, por exemplo, é assim. O eleitor vê o voto impresso, confirma, ele cai numa sacola, o eleitor não pega na mão. Ele não leva para fora. Mas o ministro Nelson Jobim alegou na ocasião que era muito caro colocar impressoras ao lado outro argumento falho, totalmente mentiroso, votar. Porque essas urnas que são usadas nos países que eu já citei, Peru, México, Argentina, Venezuela, Bélgica, Estados Unidos, que tem o voto impresso, tem uma impressora só, que imprime o voto, imprime os outros documentos. A urna brasileira já tem impressora, ela não precisa de outra impressora. Qual o custo em dólar da urna desses países e a urna nossa brasileira? Vamos dizer que não é mais cara. Vamos dizer que é 1/10 do que se gasta hoje com a introdução da identificação biométrica. Esta sem nenhum efeito de segurança como alardeado. Bom, sejamos claros aqui. Com certeza os senhores estão opondo, os senhores fazem oposição ao sistema que em uso de forma acachapante é tido como sucesso no nosso país. Ele é rejeitado no mundo inteiro. Somente no nosso país ele é tido como de sucesso. Dentro da propaganda oficial apenas. Com licença, só uma pequena observação. Sim. Os senhores já foram pressionados ou já foram objeto de algum tipo de interferência porque fazem esse tipo de estudo? Sim, eu estou sendo investigado pela plena polícia. Liberdade? Não, eu estou sendo investigado pela Polícia Federal porque com acusação de difamação contra os técnicos do Tribunal Eleitoral. O senhor teve então que constituir advogado para se defender? Sim. Estou sendo processado. Quer dizer, processado não, ainda está em fase de inquérito. Bom, então eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Toda vez que acontece um acidente, de automóvel nem tanto que é muito comum, mas se tem um acidente de avião, por exemplo, surge aquela dúvida, que foi a falha do equipamento ou foi falha humana? A gente sabe que o equipamento é muito difícil, uma urna não vai, até por fadiga, eu acho que isso não vai acontecer, porque ela funciona uma vez a cada 2 anos, depois ela digamos assim, ela é atualizada do ponto de vista tecnológico, mas quantas pessoas são responsáveis pela codificação, pelas senhas ali? Quantas pessoas e com que intervalo de tempo elas são avisadas de que vão ter que programar tais e tais e tais urnas para as eleições majoritárias e proporcionais? Todo o software é feito por funcionários do tribunal, funcionários carreiros que trabalham lá direto. O software das urnas, o software de totalização também, que faz a base de dados, né? É tudo funcionário de carreira que está lá sempre, sabe qualquer hora quando vai ser eleição. Tem alguns funcionários também dos forcenores do TSE que também detêm informação sobre o software. Esses de fora do TSE são poucos. Do TSE deve ter de 50 a 100 pessoas lá dentro que têm acesso ao sistema. Em relação às senhas, existe também a senha para acessar o banco de dados de totalização, que é necessário para introduzir exceções,
como boletins de urna que não bateram a consistência, que precisam ser completados, porque a sessão eleitoral foi a votação manual ou votação mista. Então, na etapa da totalização, existe alguma senha que é necessária para cuidar das exceções das sessões eleitorais que vão chegando para a totalização. Neste caso, não são os programadores que usam essa senha durante a totalização. São outros? São os administradores do processo que estão lá encarregados de executar a totalização. Mas são ambos empregados do mesmo... Da Justiça Eleitoral. Da Justiça Eleitoral. Um grupo tem contato com o outro? O que acontece no Brasil é que a mesma entidade responsável por executar a eleição também é a entidade responsável por julgar esse processo. Então, quem é que vai julgar contra si mesmo? O senhor está sendo processado. Quem assina... Na verdade, vou ser correto, não processado. Estou sendo, por enquanto, investigado. Investigado. Tem fazer inquérito. Em sendo o inquérito da Polícia Federal, já exerce uma pressão, digamos, considerável sobre o senhor. O que diz... O senhor pode me dizer o que está escrito lá nessa investigação? O senhor tem acesso? Não, eu fui chamado para depor e não me apresentaram com a acusação. Isso quando foi? Há um ano atrás. Foi após as eleições de 2010, isso? Após as eleições de 2010. Bom, algumas notícias de jornal que a gente sabe, em alguns estados, no estado do Rio de Janeiro, se não me engano, em Minas Gerais ou São Paulo, não me vem à memória agora. Mas não deixam de ser acusações pontuais. Pergunto, antes de haver a urna eletrônica, havia muita fraude, muitas possibilidades que a urna eletrônica, evidentemente, não as multiplicou. Bom, fazendo tábula rasa desse raciocínio aqui. Qual a desvantagem que ela trouxe, então? Posso responder? Então, eu gostaria de responder também. Responde primeiro, Pedro. Qual fraude é pior? A que é visível ou a que é invisível? O fato de que hoje ninguém consegue provar que há fraude não significa necessariamente que elas não mais existam. O que aconteceu com aqueles que antes fraudavam? Foram para casa vestir pijama e assistir o resultado da votação na televisão? O resultado que saía dias e dias ou semanas depois? Bom, o mágico não precisa ser rápido com a sua caixinha para produzir o efeito da ilusão. Quando o ex-vice-presidente Al Gore perdeu a eleição para o George W. Bush nos Estados Unidos, houve uma recontagem de votos ou seja, o sistema tradicional de urna de votação escrito no papel, não eliminou também a possibilidade de Mas o que você está errando, Paulo, é na comparação urna eletrônica com voto manual, achando que a urna eletrônica então resolveu o problema. Nós comparamos uma outra coisa. Nós comparamos a urna eletrônica que não permite a auditoria do resultado com a urna eletrônica que permite, como é usado no resto do mundo. O resto do mundo usa a urna eletrônica. Nós não somos contra a urna eletrônica. Nos Estados Unidos parece que eles ainda não usam. Usam. 39 dos 50 estados usam urna eletrônica de segunda e terceira geração. Por que esses 11 não usam? Os 11 estados restantes dos Estados Unidos... Porque ainda não não aderiram à norma técnica que foi escrita nos Estados Unidos em 2007. Você está falando do problema de 2000. Depois desse problema de 2000, foi criada uma lei em 2003 que estimulava o uso de urnas de primeira geração. Foram usadas em 2004. Deu tanto problema urnas de primeira geração lá que já saiu uma norma técnica que proíbe o uso de primeira geração, tem que usar de segunda geração. 39 estados já estão nessa situação. Outra pergunta. E não é só esses 39 estados, o resto do mundo também. Essa discussão que nós estamos tendo aqui... Nós estamos discutindo entre urnas que dá para auditar e urnas que não dá para auditar. Aconteceu nos Estados Unidos há mais ou menos 8 anos atrás. Foi em 2004 essa discussão, se tinha que mudar para ir urna com o voto impresso. E hoje eles estão, a maioria dos estados, proibindo urnas que não permitem recontagem. Apenas o Brasil ainda usa urnas que não permitem recontagem. Isso é bom ou ruim para a democracia? A urna brasileira, o modelo de urna brasileiro, foi declarado inconstitucional na Alemanha. Foi usado em 2005 lá e foi declarado inconstitucional. Não pode usar mais. Tem que ser sistemas de segunda geração com voto impresso. Nós não somos contra a urna eletrônica, somos a favor da urna eletrônica, com auditoria. Bom, uma outra pergunta que eu tenho, que a minha curiosidade é enorme, porque nunca tive oportunidade de conversar com especialistas da categoria de vocês.
Eu sou um curioso, como jornalista, e o espectador com toda certeza também é. O que vocês acham, a opinião de vocês sobre a pequena discrepância que existe entre as pesquisas pré-eleitorais dos institutos de opinião e o resultado que sai nas urnas? Como vocês explicam que raramente os institutos erram? Olha, Ou também há um conluio entre os dois? Eu posso levantar uma hipótese com uma pergunta retórica. O telespectador possivelmente já ouviu falar do Instituto Gallup. Não é? O Instituto Gallup é o maior instituto de pesquisas de opinião do mundo. O Instituto Gallup faz pesquisa de opinião no Brasil. O Instituto Gallup faz pesquisa de opinião eleitoral em outros países, mas no Brasil o Instituto Gallup não faz pesquisa eleitoral. Por quê? É curioso o fenômeno de, em alguns estados, quando se aproxima a eleição, institutos de pesquisa começam a divergir em relação às suas previsões. Só um dos dois vai acertar. Agora vamos raciocinar. O senhor quer falar, o senhor quer dizer, dois institutos diferentes começam a divergir em relação às suas previsões. Suas próprias, cada um em relação à sua própria previsão anterior. Um instituto prevê que candidato A vai vencer a eleição com tantos por cento de diferença. O outro instituto prevê que candidato B vai ganhar a eleição com tantos por cento de diferença. Ou que vai empatar, né? Bom, eu tenho uma séria desconfiança que uma margem de 3% para mais ou para menos é demasiado. Uma vez perguntaram ao presidente de um desses institutos de pesquisa, só me recordo o sobrenome dele, que era Montenegro, por que com a votação eletrônica os episódios, os casos em que o Instituto errava além da margem de erro prevista, o que deveria ocorrer uma vez em 1000, por que isso estava acontecendo com uma frequência bem maior do que a estatística previa? A resposta dele me fez rir. Ele disse que com a urna eletrônica, o eleitor muda de opinião muito rápido. Agora, o que o eleitor talvez não tenha percebido é que a opinião do eleitor pode mudar depois dele ter apertado as teclas. Com a urna eletrônica, ele não tem como saber se isso aconteceu ou não. Isso tudo seria sanado se lá em 2003 tivéssemos aprovado em lei que a obrigatoriedade de termos a cada urna eletrônica acoplada a uma impressora. Não, foi aprovado em 2002 e foi revogado em 2003. Voltou a ser aprovado em 2009... para valer em 2014. E os ministros do TSE... Os ministros do TSE e do STF, que são os mesmos ministros, né, suspenderam a lei. A lei foi aprovada nesta casa, principalmente por força dos deputados, passou pelo Senado, veio para cá, que eles aprovaram a lei 12.034, artigo 5º, que diz que em 2014 todas as urnas eletrônicas deveriam ter o voto impresso, conferível pelo eleitor. Não é para o eleitor levar para fora, é para ficar dentro da sessão eleitoral. Sem contato manual. Essa lei foi suspensa pelo STF, agora, há um ano atrás. Eles suspenderam. Os ministros do STF são os mesmos ministros administradores eleitorais. Eles são os administradores eleitorais, eles suspenderam uma lei aprovada nessa casa. Lamentavelmente, tudo isso que nós estamos conversando também se aproxima muito de uma narrativa de teoria conspiratória. Não, eu estou falando fatos. Sim. Eu estou falando que a lei foi aprovada e o administrador eleitoral revogou uma lei aprovada pelo Legislativo. Quem é o administrador eleitoral? Quem faz as eleições? Quem que é? Eu pergunto, quem que é o administrador eleitoral? É o tribunal? É o tribunal também. O tribunal é outra função dele. Há então uma guerra de poder na qual, segundo a sua... Há um acúmulo de poderes e quem controla o processo eleitoral... Paulo, permita-me comentar que nós estamos diante de um velho vício da democracia brasileira. A concentração de poderes no processo eleitoral, ela nasceu com a República Velha. Naquela ocasião, o poder que controlava as três facetas do processo eleitoral, normativo, executivo e judicativo, era o poder legislativo. Os mapas eleitorais vinham dos estados para... Que eram vitalícios, né? Os senadores eram vitalícios. Para o Congresso Nacional no Rio de Janeiro, e o Congresso tinha 8 meses para entrar num acordo sobre quais mapas eram considerados legítimos,
quais eram considerados fraudados, quais iam ser descartados, quais iam ser refeitos. O senhor se refere a antes da década de 30 do século passado. Antes da década de 30. Muito bem. Para corrigir esse desvio, a Revolução de 30 fez um movimento pendular. Tirou esses 3 poderes do legislativo e colocou na mão do judiciário. Continua acumulado. Continua acumulado agora em outro poder, no judiciário. Que os senhores sugeriam... E é só no Brasil que é assim. É só no Brasil que é assim. O que os senhores poderiam sugerir, com base no que é feito nos outros países, não só para a urna, mas principalmente a essa divisão de poder? Que a Secretaria de Informática do Tribunal deixe de ser uma coisa embriônica. Preta. Para quem está de fora, sim, porque é o único controle que é exercido sobre a atividade dessa secretaria é do próprio tribunal, que, pela lógica, não iria julgar contra si mesmo. Mas o senhor também é onde concordar... No Fórum do Voto Seguro, o voto eletrônico que você me perguntou no começo, que nós fundamos, tem lá o quadro de nossas recomendações. São 2, 3 recomendações bem diretas. Primeiro, tem que dividir os poderes no processo eleitoral no Brasil, como é no resto do mundo. Um órgão para fazer eleição, administrar a eleição, um para julgar, outro para regulamentar. Por exemplo, no Peru, na Venezuela, existe um órgão eleitoral que é independente dos outros 3 poderes. Isso está sendo implantado agora no Equador. É assim no Chile. Na Argentina, o executivo eleitoral não está ligado ao judiciário eleitoral, são independentes. Tem que fazer alguma coisa assim. Todos são humanos. Todos são... Sim, mas um fiscaliza o outro. Um fiscaliza o outro. Você veja, aqui a gente entra com... Quando você descobre que há algum mau funcionamento no equipamento eleitoral, na urna eletrônica, como foi descoberto em 2006 em Alagoas, os arquivos de auditoria mostravam que o funcionamento estava errado da urna. Isso foi comprovado? Comprovado. Os documentos foram obtidos. Já ocorreu, por exemplo... não dizia quantos votos. Comprovação, não. Você assinalar o voto para um candidato e ser desviado para outro. O sistema não registra o voto, não como você sabe. Não permite recontagem, não se pode saber disso. O sistema é feito para não gerar... Mas não fica na memória lá do... Vou lhe dar um exemplo do que pode ser detectado. Você abre um arquivo chamado log da urna, lá está listado quantos eventos eleitor vota ocorreram entre 8 da manhã e 5 da tarde. Suponha que numa sessão eleitoral tenham havido 315 eventos eleitor vota. Sai o boletim de urna, é publicado na internet, aquela sessão eleitoral, somando todos os votos brancos, nulos e dos candidatos, 327. Ou seja, 12 a mais. Discrepância. Quando isso é apresentado como prova de que algo aconteceu de errado naquela sessão eleitoral com a votação, como sai a sentença? Não há prova de que o que se provou, o que se mostrou, tenha alterado o resultado da eleição. Então quem está julgando essa? Agora, veja bem, quem fez a máquina que acusou quantidade de votos X num arquivo e quantidade de votos Y em outro arquivo? O administrador eleitoral. Aí você entra com um processo dizendo, olha, a sua máquina não funcionou durante a eleição. Quem vai julgar? Ele é o juiz eleitoral também. Aí ele diz, olha, a minha máquina funciona bem, a sua prova, aquele arquivo que você disse que está errado, não está, aquele não vale, só vale o outro que está certo. Isso acontece, existem ações assim no Brasil, isso está acontecendo. Quem fez essa denúncia, pegou os arquivos, mostrou que tinha diferença, entrou com processo, foi condenado por litigância de má-fé. Isso e a auditoria não foi feita. Concretamente em que data, onde? 2006 em Alagoas. E há algum outro evento da mesma natureza? Foi detectado que 20 mil votos, havia diferença de 20 mil votos entre o arquivo de boletim de urna, que são os resultados, e os arquivos de log. Mas isso não demandaria um técnico altamente capacitado para operar essa fraude? Foi solicitado fazer uma auditoria e não foi permitido. Ou seja, houve o martelo da justiça bateu em cima e proibiu que houvesse. Paulo, não permitiu que houvesse. Eleitor, preste atenção. Eu desconfio que algo aconteceu de errado nessa eleição. Vou ao órgão competente pedir impugnação da eleição. Essa eleição precisa ser refeita porque algo errado ocorreu na sua execução. O que o julgador quer? Quer provas. Onde estão as provas? Com o julgador. Provas materiais. Isso. Provas materiais. Estão com o próprio julgador,
que por sinal e por acaso é também o responsável o pelo réu. equipamento que falhou. O réu. Era quem era responsável pelo que a eleição ocorresse corretamente. O réu vai fornecer provas contra si mesmo próprio, para ele próprio se julgar culpado. Bom, isso é um ponto. Bem, Agora, gaba-se então. Eu acho que devemos admitir que o fato de estarmos caminhando para urnas com o voto, com a identificação do eleitor através da impressão digital vai também ser um movimento positivo no sentido da transparência. Não, esse é outro engano. Ledo engano. Eu engano. O real objetivo da biometria não é impedir a fraude. Qual seria, então? Esta é uma grande questão. Quem tem interesse nesse cadastro biométrico? Na última eleição no Maranhão... O TSE captura a impressão digital dos 10 dedos dos eleitores. Na urna eletrônica, para reconhecer a identidade do eleitor, só tem 2. As outras 8 o TSE não usa. Por que ele captura as 8? Que ele não usa? Eu só estou perguntando. Alguém conhece algum mecanismo de identificação biométrica que não tem uma cancela do lado para quando a medida dá errada? Quando o dedo não é reconhecido corretamente? Bom, o senhor conhece alguma catraca que, por identificação digital, que não tem uma cancela lateral? A urna eletrônica é exatamente da mesma forma. Vai continuar existindo uma senha que o mesário pode usar para liberar o voto de quem não se identificou ou não foi identificado adequadamente com o seu dedão no leitor biométrico. Mas, evidentemente, essa cancela terá que ser sempre uma exceção, não a regra. Não, mas o fabricante do equipamento... Quem punha votos na urna manual não era regra, era exceção. Quem deixava o eleitor pôr mais votos lá dentro? Ou era o mesário, ou era o funcionário que transportava, era algum funcionário do administrador eleitoral que permitia pôr voto lá dentro. Na urna eletrônica, o mesário continua pondo voto na urna eletrônica, mesmo biométrica. O fabricante da biometria... É ilusão que a biometria acaba com isso, não acaba, continua a fraude. O fabricante possibilidade de fraude. Bom, o fabricante do equipamento biométrico alega que o dispositivo que foi adquirido pela Justiça Eleitoral, com o software que vai estar rodando para executar a identificação biométrica, deve dar uma média de 1% de falsos negativos. Então, se não houvesse trapaça ou má-fé, não é nem muito nem pouco. É o que a tecnologia, nesse nível de custo, pode oferecer. 1%. Se não houvesse nenhum sinal do que uma palavra que o senhor gostou de usar aí, conspiração, eu não acredito em teoria da conspiração. É só olhar no dicionário o que significa conspiração. Não precisa da teoria. Em algumas sessões eleitorais na última eleição, 2010, 67% dos eleitores teriam dado identificação falsa. Em alguma... Isso 60%. É fato. A média nacional... isso é a média nacional com dados do TSE. A média nacional, de onde houve urnas biométricas, foi 7% de falso negativo, de não identificação. Urnas a média nacional. Ou seja, E com picos de 60%. Houve uma urna que 60% dos eleitores que votaram, eram 240 eleitores, 100 e tantos, não tiveram impressão biométrica rejeitada e o mesário liberou para votar. Agora, eles não tiveram impressão digital e o mesário liberou, ou o mesário liberou porque quis? Isso é dado, é documento, está documentado. Tem uma frase de um criptógrafo famoso chamado Bruce Schneier, que vale a pena citar nesse programa, nesse momento. Ele diz o seguinte: quem acha que a tecnologia vai resolver os problemas da natureza humana não conhece nem a tecnologia, nem os problemas da natureza humana. Bom, eu preciso deixar bem claro que o nosso objetivo aqui não é exatamente lançar qualquer dúvida sobre a lisura do sistema, senão até podemos ser incursos aí em alguma investigação da Polícia Federal, não é? Eu apenas trouxe busquei trazer 2 especialistas que lançam sérias dúvidas quanto à capacidade do sistema ser 100% correto. Eu gostaria de recomendar para quem estiver nos ouvindo que procure se informar o que está ocorrendo no resto do mundo, porque essa informação que o Brasil está na frente do processo eleitoral é totalmente falsa, o eleitor brasileiro está sendo enganado. No resto do mundo, o sistema já evoluiu para sistemas com auditoria, com voto impresso, e só que nós continuamos com esse sistema. A questão, Paulo, que eu levantei sobre tecnologia e problemas da natureza humana,
tem a ver com interesses conflitantes. Um processo eleitoral sempre vai ter mais de 2 interesses potencialmente conflitantes concorrendo para atingir um objetivo. O eleitor que quer eleição limpa, um candidato que quer ganhar, se possível, fraudando, se puder fazê-lo impunemente, e o seu concorrente. 3 interesses potencialmente conflitantes. Em situações de risco onde há mais de 2 interesses potencialmente conflitantes, considerar a possibilidade de conluio é um dever do profissional de segurança, não é paranoia nem teoria conspiracionista. Ou seja, há que desconfiar do caso. Portanto, a tecnologia nunca vai resolver os problemas de um mesário desonesto. Ele vai saber como burlar, porque vai haver como, não adianta tentar fazer a tecnologia mais complexa, ele vai descobrir como burlar a tecnologia disponível para coletar votos, para que ela subverta o seu propósito legítimo. Bom, nosso tempo está terminando. Eu agradeço a extremamente gentil visita de vocês aqui. Quero dizer que o programa está aberto a qualquer ponto de vista, inclusive os que são contra são a favor, evidentemente. E agradeço a presença de vocês aqui. Muito obrigado, Paulo, pela oportunidade. Cidadania entrevistou Amilcar Brunazzo Filho, coordenador do Fórum do Voto Eletrônico, e Pedro Rezende, professor de computação da UNB, sobre o tema Segurança da Urna Eletrônica. Para enviar críticas, sugestões ou mesmo baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado, acesse www.senado.gov.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.